Olá, turma. Sejam bem-vindos à minha aula. Eu sou o professor Rodrigo, de Geografia Física. Estamos aqui gravando essa aula aí nesse contexto aí do coronavírus. Então vamos ao sumário da nossa aula. Lembrando que o tema que a gente está estudando esse bimestre é sobre localização e tecnologias, né? Na última aula que nós tivemos antes dessa paralisação foi a nossa aula sobre Rosa dos Ventos. Então vocês estão vendo aí que está em vermelho. Eu destaquei que esse assunto foi da última aula. Vou só dar uma relembrada hoje, mas esse assunto já foi visto na última aula. E o assunto então que nós vamos ver na aula de hoje sobre as formas de localizações naturais, né? Então temos aí as constelações, o movimento aparente do Sol e a cabotagem. Lembrando então a última aula, vejam, no canto esquerdo aí da tela de vocês estão vendo a Rosa dos Ventos, né? E aí tem duas colunas, né? Uma no centro da imagem, a outra lá à direita da imagem. Lembrando que essa imagem, ela tem lá na apostila de vocês, na página 124. Né? Vejam, a coluna do meio aí tá os pontos cardeais e os pontos colaterais. Né? Os pontos cardeais são aqueles pontos básicos que vocês vão encontrar na maioria dos equipamentos aí, norte, leste, sul, oeste, né? São os pontos cardeais, os pontos básicos de uma orientação geográfica. Já os pontos colaterais, turma, presta atenção, esses pontos, eles já embora sejam pontos básicos também, eles são um pouco mais complexos para a gente compreender. Então, olha só, por exemplo, o ponto nordeste, né, o ponto colateral nordeste, ele é um ponto que é a junção de norte com leste, então vira o ponto nordeste. E assim sucessivamente os outros pontos, né? Sudeste é a junção do ponto sul com leste, sudoeste a junção do ponto sul com oeste, e o noroeste a junção do ponto norte com o ponto oeste, então forma aí o noroeste. Uma coisa que vocês podem perguntar assim, professor, essas letras aí, né, por que tá a letra E para leste, né, e a letra W para oeste? Então lembrando que eu já comentei com vocês lá na nossa última aula, né, essas letras, né, que a gente está colocando aí para vocês já está no inglês, que é o que aparece na maioria dos equipamentos, no GPS, nos mapas, né, geralmente carta náutica também já, eles utilizam a letra em inglês, né, a simbologia com a letra vindo do inglês, né, então leste, lembrando, leste no inglês é east, por isso que tem a letra E, oeste no inglês é west, então tá aí com a letra W. E a mesma coisa vai acontecer lá nos pontos colaterais, né? O NE, né? Nordeste, Sudoeste, SW, Noroeste, NW, por causa dessa nomenclatura no inglês, certo? Lá na última coluna tá os pontos subcolaterais. Esses pontos eu falei para vocês que a gente não vai utilizar tanto, então não vou perder muito tempo com vocês nesses pontos. São pontos que não aparecem nos mapas, eles não aparecem no GPS, mas só para vocês compreenderem o que são esses pontos, geralmente os pontos subcolaterais, eles são a junção de um ponto cardial com um colateral. Então olha aí, a diferença de um ponto subcolateral para o colateral é essa. O colateral é a junção de um ponto cardial com outro ponto cardial. Né? Dei o exemplo para vocês do Nordeste. Nordeste é a junção do ponto cardial norte com o ponto cardial leste. Já subcolateral é a junção de um ponto cardial com um ponto colateral. Então, olha o nosso primeiro ponto lá, ó, NNE, norte-nordeste. Ou seja, é a junção. Se vocês olharem lá na Rosa dos Ventos, aonde aparece o NNE, dê uma olhada lá. É a junção do ponto cardial norte com o ponto colateral nordeste, beleza? E aí, entrando no tema da nossa aula, né, as formas de localização naturais, eu coloquei para vocês aí o seguinte, que
a observação da natureza, né? Ao longo do tempo, o ser humano observa a natureza e a partir dessa observação foram traçando as referências para a orientação geográfica. Então existem três formas de localizações naturais. Uma por meio das constelações, ou seja, por meio das estrelas, dos astros. A segunda, por meio do movimento aparente do Sol. Então, o Sol é a principal referência para a gente entender as direções geográficas. E a terceira, por meio da cabotagem, que é um tipo de navegação que eu vou comentar com vocês mais à frente. Bom, a primeira forma de orientação geográfica, né, de forma natural, é a partir das constelações, né? Então tem uma imagenzinha aí para vocês, né? A localização pelo Cruzeiro do Sul é um exemplo. Essa imagem tem lá na página 125 da apostila, né? O que acontece? Antigamente, né, para fazer a navegação isso na época das grandes navegações, na época, por exemplo, que os portugueses, que os europeus começaram a fazer as grandes navegações pelo mundo, e aí tem a história do expansionismo da Europa, né, do imperialismo europeu, fazendo o mercantilismo, ou seja, fazendo comércio com a Ásia, com a África, né, depois com a América. Nesse período, a navegação ela utilizava muito como referência os astros, né? As constelações, as estrelas. E vejam bem, existem duas constelações que são muito importantes aí. Uma é para a gente se localizar no hemisfério norte, né? E aí a principal referência no hemisfério norte, para quando o navegador ele queria saber que ele estava no hemisfério norte, a referência era a estrela polar. Quando se visualizava a estrela polar no céu, sabia-se então que aquele navio, aquela embarcação estava navegando pelo hemisfério norte. E no hemisfério sul a gente tem como principal referência o Cruzeiro do Sul, né? Que também é uma constelação visível nesse hemisfério do planeta, né? Então, quando o navegador ele avistava o Cruzeiro do Sul no céu, ele sabia então que estava navegando nesse hemisfério. E aí ele consegue ter uma referência geográfica de para onde ir. Mais do que isso, mais do que saber se estava no hemisfério norte ou no hemisfério sul, a posição em relação à navegação, para qual direção eu vou na direção da constelação, do Cruzeiro do Sul, se eu estiver no hemisfério do sul, ou em direção à estrela polar, se eu estiver no hemisfério norte. Enfim, essas constelações elas serviam como referência para um navegador se locomover no oceano. Essa é a forma de orientação geográfica mais conhecida, mais famosa. Inclusive, eu vou fazer um exercício com vocês lá no final, utilizando essa forma de localização, que é, gente, pelo movimento do Sol, né? Então, todos nós, principalmente em países de baixas latitudes, ou seja, países que estão mais próximos à linha do Equador, é o caso do Brasil, nós temos o Sol, né? A gente consegue visualizar o Sol o ano inteiro, todos os dias praticamente, né? Com exceção, claro, dos dias nublados. Então o Sol, ele durante muito tempo foi a principal referência de localização geográfica, de orientação, né? Para você saber para onde ficam aquelas direções lá da Rosa dos Ventos, né? Para onde fica o norte, para onde fica o sul, né? E aí é o seguinte, a gente tem duas posições do Sol importantes. Uma é a chamada posição do Sol nascente, e a outra, a posição do Sol poente. O que é Sol nascente? Qual é a posição, qual é o lugar do espaço, da paisagem onde o Sol nasce. Vocês, imagino eu, em algum momento já pararam para observar o nascer do Sol, né? Aquela imagem bonita, o Sol nascendo de manhã. Então, essa é a posição do Sol nascente. E a gente definiu o quê? Que aonde o Sol nasce é a posição leste, a direção geográfica leste. E aonde o Sol se põe, ou seja, do outro lado, no lado oposto onde ele nasce, é onde ele vai se pôr. Quem nunca parou para ver o pôr do Sol, né?
Ainda mais no Rio de Janeiro, tem lugares lindos para ver o pôr do sol. E lá é a posição, então, oeste. Então a gente consegue definir. Se a gente sabe aonde o sol nasce ou se a gente sabe aonde o sol se põe, a gente consegue definir leste e oeste. E aí tem uma técnica muito simples para fazer isso, né? Geralmente a gente posiciona a nossa mão direita apontando para o leste, né? Aonde ele nasce, e a mão esquerda a gente aponta para onde ele se põe, ou seja, no oeste. À nossa frente está o norte e atrás da gente está o sul. Então, essa é uma forma muito básica de você se orientar. Um dia, se você estiver numa mata, estiver fazendo uma trilha, ou aí mesmo na casa de vocês conseguem definir as direções geográficas. Eu estou aqui em casa, para onde fica o norte, para onde fica o sul, para onde fica o leste, oeste. Basta vocês se orientarem por essas duas posições do sol, aonde ele nasce e aonde ele se põe. Já a terceira forma de localização natural é a cabotagem, né, que é uma técnica de navegação. O que acontece? Essa técnica, vejam bem, ela não serve para navegar no meio do oceano, no mar aberto. Então, se eu estiver no Oceano Atlântico, no meio do Oceano Atlântico, numa embarcação, a cabotagem ela não serve, né, como forma de orientação geográfica. Por quê, gente? Porque ela precisa das feições geográficas, elas precisam da fisiografia, elas precisam... É uma técnica de navegação que se orienta pela, por exemplo, a presença de uma ilha, a presença de um cabo geográfico, né, de um pontal. Então, por exemplo, o navegador, aí no mapa de vocês estão vendo aí um mapa da cabotagem no Brasil, né? E aí tem uma linhazinha azul mostrando uma rota de navegação, né? Então o navio ele vai passando por essa rota e o navegador ele observa o litoral, as formas do litoral, e aí a partir disso ele consegue ter uma orientação de que parte do litoral, em que parte do Brasil aquela navegação está passando, né? Porque para pensar, imagina que o equipamento eletrônico para de funcionar, o rádio para de funcionar e o barco ele então fica à deriva no mar, né? Para a embarcação, para o navegador, né, para o condutor da navegação se orientar, saber em que localização ele está, ele utiliza essa técnica, observando as características do litoral. Claro que para isso, esse navegador ele vai ter que ter a bordo um mapa, né, um bom mapa de geografia física, né, um bom mapa de geofísico que tem as informações, né, tem um pico, uma determinada ilha, né, com um formato arredondado ou com um formato muito extenso, né? Então essas coisas, esses elementos da paisagem orientam a pessoa no lugar, né, na locomoção, no transporte. Claro que também para essa técnica é muito importante o quê? Lembra que eu falei lá com vocês no início da observação da natureza? Para essa técnica é muito importante o conhecimento prévio das características da paisagem, né? Conhecer esse litoral para saber aonde você está. Bom, assunto super fácil mesmo, não tem por que se enrolar nesse assunto. E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade aí em casa, né? Uma atividade que vocês vão fazer com tranquilidade, muito simples. Vocês podem voltar lá naquele slide que tem a Rosa dos Ventos, se tiver com dúvida, ou na apostila de vocês na página 124. Tem lá a imagem da Rosa dos Ventos, para quem não lembra. E vocês vão utilizar essa Rosa dos Ventos e a técnica de localização natural a partir do movimento aparente do Sol. Então vocês vão combinar essas duas coisas, o domínio de vocês da Rosa dos Ventos e o movimento aparente do Sol. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar aí na casa de vocês, não precisa ir para a rua, tá? Eu sei que tá aí com essa questão
dessa pandemia aí, então a gente está se precavendo, não precisa ir para a rua, vocês podem da porta da casa, da janela de vocês, enfim, em algum lugar aí, vocês podem observar aonde o sol nasce, né? Eu imagino que muitos de vocês já devem ter uma noção de que direção em relação à casa de vocês o sol nasce, né? Mas para quem não tem, é legal dar essa observação, observar isso, né? Aproveitar esses dias ensolarados aí que tem feito. Então observe aonde o sol nasce e aí a partir daí vocês vão indicar as direções, os pontos cardeais e os colaterais da casa de vocês. Não precisa aqueles pontos subcolaterais, somente os pontos cardeais e colaterais. Legal? E aí para cada ponto desses, vocês vão fazer no caderno de vocês ou numa folha, vocês vão descrever a paisagem para cada direção dessa, né? Como é que vocês vão descrever professor, como é que eu vou descrever a paisagem? Vocês podem descrever o que tem. Então, para o norte, o que tem no norte, ao norte da casa de vocês? Tem um comércio, tem um mercado. Ao sul, o que tem ao sul? Ao sul tem casas, né? A leste, o que tem a leste? A leste tem um prédio. Ao oeste tem um morro. Então vocês vão observar aí no local que vocês moram e vão fazer uma descrição da paisagem para cada direção dessa. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, sudeste, noroeste. Vocês vão para cada ponto desse, cardeal e colateral, fazer uma descrição. Então no caderno de vocês vão botar lá, norte, o que tem 2 pontinhos, qual é a paisagem que tem para o norte, sul, e assim vai, beleza?